sou Lucene, então vou estar representando o Denis nesse trabalho, que tem uma certa ligação com os trabalhos anteriormente apresentados pelo professor Castelo, pelo Fábio e pela Patrícia, dentro do grupo de trabalhos do IAI. O trabalho que eu vou apresentar aqui é sobre a representação na mídia dos efeitos das mudanças climáticas na costa brasileira. Uma estrutura básica, então, do que eu vou estar apresentando nos próximos minutos, as questões de pesquisa que a gente vai estar trabalhando, contextualizar um pouquinho a zona costeira e mudanças climáticas dentro da mídia, no mundo e no Brasil, os conceitos-chave que a gente está trabalhando, a forma que a gente está trabalhando e alguns resultados preliminares dessa análise de mídia sobre mudanças climáticas. Então, o que a gente está buscando responder com esse trabalho? Então, pelo menos 3 questões aí de pesquisa, que seria como a cobertura jornalística das mudanças climáticas é contextualizada, especialmente na relação com processos sociais e econômicos. Também tentando responder como os diferentes atores sociais determinam o enfoque do tema mudanças climáticas na mídia, sobretudo como atuam as instituições e os formadores de opinião dentro da mídia, para a população em geral. E também tentando responder como é articulado na mídia o discurso sobre a vulnerabilidade e a adaptação, com foco no nosso foco nas zonas costeiras. Vamos lá, então. Segundo o IPCC, então, os setores produtivos e populações humanas mais vulneráveis estão nas zonas costeiras. E também populações pobres nessas áreas tendem a ser mais dependentes de resultados afetados pelo clima e ter capacidade de adaptação limitada. Seguindo, aqui tem um modelo conceitual do IPCC, no caso específico das mudanças climáticas, das zonas costeiras. Não sei se dá para ver bem claro assim, essa interação entre os subsistemas, o homem e a natureza, e os fatores externos, tanto marinhos como terrestres, que vão influenciar dentro desses subsistemas. Fatores tipo tempestades, temperatura, concentração de CO2. E nesse gráfico aqui só, também reforçando essas afirmações do IPCC, a gente tem um gráfico para o Rio da Prata, Argentina, sobre a quantidade os gastos, os valores gastos de acordo com as enchentes. Quanto mais enchentes, assim, qual o valor gasto em termos de propriedades, bens materiais, casas, prédios, etc. Deixa eu passar. Entrando, então, no foco da mídia. A mídia e as mudanças climáticas. Aqui a gente tem uma representação, acho que ficou meio claro, no slide não dá para ver bem direito. Mas aqui tem uma distribuição do número de artigos, do número de reportagens com o tema mudanças climáticas, o aquecimento global, ao longo dos anos, em diversos continentes. Então a gente vê aqui... a gente vê aqui assim, então, a Europa, né, maior cobertura, e a América do Sul está mais aqui embaixo, nós estamos mais aqui embaixo. A gente tem alguns picos, por exemplo, esse aqui em torno de 2007, seria mais ou menos ali pelo lançamento do Uma Verdade Inconveniente do Al Gore. Então aqui são então, o número de artigos na mídia de acordo que tratam do tema mudanças climáticas. Passando. No Brasil, como é que se dá isso? Esse trabalho, a gente tem um trabalho de referência, um trabalho base de referência da Agência Nacional do Direito da Infância. Eles têm um grupo de estudos, um grupo de trabalhos sobre mudança climática e mídia, e a gente consegue observar por trimestres aqui desde 2005 a 2008, eles fazem um levantamento também em jornais das publicações de uma maneira geral, só tratando das mudanças climáticas. Conforme ali o gráfico anterior, então nos anos ali de 2007, começo de 2007, tem um aumento aqui no Brasil, a gente consegue ver mais claramente nesse gráfico da ANDI. O conceito-chave que a gente está tentando trabalhar nesse projeto é o conceito de circuito de cultura, ou circuito cultural, desenvolvido pelas autoras Carvalho e Burgess,
em que elas pegam o conceito de esferas públicas e privadas do Habermas e introduzem o fator mídia no meio. Como é que funciona esse circuito de cultura? Como é que as coisas chegam até a população em geral? A mídia, os produtores, a comunicação em massa, pegam o conhecimento, codificam ele de forma em informação, passam para textos e reportagens, que vai chegar no consumidor final, que seria a população em geral. Nós, como população em geral, decodificamos esses significados da forma que a mídia escreve e nos passa, interagimos e acabamos agindo, talvez, e formando uma nova notícia para a mídia, formando um modelo de circuito. Claro que ali, na parte da esfera pública, a gente tem algumas normas que vão reger esses significados, como tratar o tema mudanças climáticas, e já na esfera privada, que na interação entre os atores sociais e os formadores de opinião, tipo professores, pesquisadores, população em geral, a gente tem uma subjetividade maior. O método de trabalho que a gente está utilizando para esse projeto. Estamos avaliando textos publicados em jornais brasileiros num período de 12 meses, no segundo semestre de 2008 e primeiro de 2009. Isso, num primeiro momento, a gente está fazendo assim, que a nossa ideia inicial era de fazer dos últimos 5 anos para cá. No momento, a gente está trabalhando só com esse primeiro ano aqui. Em 3 níveis. Um nível nacional, cobertura de jornais de abrangência nacional, jornais de abrangência estadual e jornais de abrangência local, na área aqui da Lagoa dos Patos. E aqui a gente está tentando fazer esse link, essa ligação com o projeto que o Denis vem desenvolvendo do IAI, que ele vem trabalhando com pescadores artesanais aqui no História da Lagoa, e a percepção desses pescadores sobre o tema mudanças climáticas. Como é que as mudanças climáticas, subjetivamente, como é que eles entendem isso, como é que isso vai interferir na vida deles e inclusive nos modos de produção desses pescadores. Então a gente está tentando, nosso foco do trabalho, a gente vai tentar focar bastante aqui nesse local, embora a produção midiática até o momento sobre mudanças climáticas em zonas costeiras, nos jornais locais aqui, está bem escassa. Mas a gente vai tentar fazer esse link. A gente está selecionando, então, nesses jornais, expressões chaves divididas em 2 grupos. Um grupo das mudanças climáticas, que entram aí expressões do tipo aquecimento global, efeito estufa, El Niño. E um grupo costa, que a gente busca por expressões do tipo zona costeira, litoral, marinho, etc. E depois de ter esses 2 grupos, a gente faz um cruzamento e busca identificar somente os textos que entram os 2 grupos para a gente poder analisar em cima desses textos, fazer uma análise qualitativa de conteúdo em cima desses textos e também uma análise de discurso. A gente está buscando em jornais online e impressos também. Então depois a gente vai tentar fazer uma análise qualitativa do conteúdo, classificando esses textos de acordo com a temática e categorias dentro das zonas costeiras. Deixa eu subir. Alguns resultados, alguma coisa que a gente já conseguiu desse trabalho. Aqui são os textos que aparecem somente a expressão mudanças climáticas. Ainda não está naquela segunda fase ali que a gente cruza mudanças climáticas com costa, ou zonas costeiras. Aqui embaixo tem o número de textos encontrados no período do primeiro semestre de 2009 em 3 jornais de nível nacional: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o jornal O Globo. Eu dou uma corzinha aqui, a gente vê alguns picos também. Por exemplo, aqui em março, que teve a Hora do Planeta, se não me engano, foi o nome do evento da WWF, que era para as cidades apagarem as luzes, uma coisa. Então, essa aqui seria uma representação desses textos, nesses jornais, quantidade dos textos. Aqui
a gente já passa para aquela segunda fase do trabalho, que seria cruzar, buscar somente os textos que apareçam as referências de mudanças climáticas e costa, e a gente introduziu também aqui, a nível de análise, o jornal estadual, o Zero Hora. Então a gente tem, aqui embaixo dá para ver como diminui bastante o número de textos, tanto do nível nacional, quando a gente passa para o nível estadual, diminui bastante. A gente tem, ao longo do primeiro semestre de 2009, somente 2 citações que envolvem mudanças climáticas e costa no jornal Zero Hora, a nível estadual. Para exemplificar como é que a gente está trabalhando, o que significa juntar aquele conceito lá de circuito de cultura, vou dar um exemplo aqui nesse período, aqui nesses dias, em que os 4 jornais analisados tiveram citações sobre mudança climática e costa. Tem um exemplo aqui desses 4 jornais, que foi uma reportagem sobre o aumento do nível do mar em Nova York, entre os dias 15 e 16 de março desse ano. Vamos exemplificar, então, como é que a gente consegue colocar esse conceito de circuito cultural, circuito de cultura, para as mudanças climáticas. Então, aquele exemplo ali de como que nós ficamos sabendo que Nova York corre o risco de ficar debaixo d'água. No primeiro momento, corre o fenômeno. Os pesquisadores, a comunidade científica identifica esse fenômeno, nesse caso aqui, os pesquisadores da Universidade da Flórida, fazem uma publicação científica, aí a gente passa para a mídia de massa, tem as agências internacionais e codificam essa publicação científica, passando para o popular. Daí vem os jornais brasileiros buscar, dentro das agências internacionais, as referências para publicar e chegar à população em geral. Ocorrendo, então, aqui dá para ver meio claro, né, esse efeito de telefone sem fio, vai passando desde lá de ocorrer o fenômeno, vai tendo todo um processo de construção do conteúdo. Então aqui a gente tem, a gente observa assim, como é que, quando chega ao público, à população em geral, por quantas fases esse conteúdo inicial já passou e conforme ele vai mudando também ao longo desse processo, conforme ele vai obedecendo alguns fatores determinantes. A preocupação com esse trabalho seria, a nossa ideia para esse trabalho seria uma preocupação que ele tem no IAI também, que é de como passar o conhecimento científico para o popular, como fazer ele chegar ao popular, sendo que o tema mudanças climáticas, por exemplo, é uma coisa que não fica bem clara na mídia em geral, tem muita controvérsia, muito alarde ou não, sei lá, tem muita coisa que aparece muito difusa, e o pessoal, quando vai ler o seu jornal, não consegue entender muito bem o que seria o tema mudanças climáticas e coisas relacionadas. Então, com esse projeto, a gente está tentando entender como é que ocorre todo esse processo até chegar no público final, na população em geral, e, quem sabe, entendendo esse processo, a gente consiga fazer consiga passar mais claro e mais confiável essa informação para a população em geral. E é isso, obrigada.